Abra comigo a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Atos 8, a partir do verso 26. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, só a graça invade-me. Aleluia. Atos 8, 26 em diante. O anjo do Senhor disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul, pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Pouca gente passava por aquele caminho. Filipe se aprontou e foi. No caminho ele viu um eunuco da Etiópia que estava voltando para o seu país. Esse homem era alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Na volta, sentado na sua carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: chegue perto dessa carruagem e acompanha. Filipe correu para perto da carruagem e ouviu o funcionário lendo o livro do profeta Isaías. Aí perguntou: Senhor, entende o que está lendo? Como posso entender se ninguém me explica? Respondeu o funcionário. Então convidou Filipe para subir e sentar-se com ele na carruagem. A parte das escrituras sagradas que o funcionário estava lendo era esta: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto, era como uma ovelha que fica muda quando corta a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito de descendentes dele, já que a sua vida na terra chegou ao fim. O funcionário perguntou a Filipe: por favor, me explique uma coisa, de quem é que o profeta está falando isso? É dele mesmo ou de outro? Então, começando com aquela parte das escrituras, Filipe anunciou ao funcionário a boa notícia a respeito de Jesus. Enquanto estavam viajando, chegaram a um lugar onde havia água. Então o funcionário disse: veja, aqui tem água, será que eu não posso ser batizado? Filipe respondeu: se o Senhor crê de todo o coração, é claro que pode. E o funcionário disse: sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele mandou parar a carruagem, os dois entraram na água e Filipe o batizou ali. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que tem algo acontecendo. E o que está acontecendo não é normal e nem natural. Não se dá pelas mãos do homem, se dá pela tua boa vontade, Senhor. E eu peço que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Senhor, nos dá espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Existem algumas coisas que acontecem em nossas vidas que, humanamente falando, não tem explicação. São fatos que nós não vamos conseguir entender com os nossos olhos naturais, pois se discernem espiritualmente. Certamente você já viveu problemas na sua vida, atravessou alguns desertos, enfrentou grandes desafios, e você, no meio dessas dificuldades, se perguntou, ou até hoje se pergunta: por que eu estou vivendo isso? Por que aconteceu aquilo? A gente fica sem entender por que Deus permitiu tanta coisa. A gente atravessa lutas, angústias,
tantas situações que, principalmente no momento vivido, é indesejada. A gente enfrenta cada coisa e a gente fica sem entender, porque não tem explicação humanamente falando. São coisas que nós vamos ter que aprender a discernir com uma visão espiritual. Contudo, o que eu estou querendo dizer para vocês é que Deus sabe o que faz. Existe um plano perfeito da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. Existe um desenho de Deus para a sua existência. Ninguém que está aqui nasceu no acaso ou por acaso. Por mais que a gente às vezes é fruto de uma relação estranha, a gente nasce de uma família estranha. Tem pessoas, eu não sei se tem alguém presente ou nos acompanhando pela internet, que infelizmente não conheceram o seu pai biológico, a sua mãe biológica, nasceram num contexto muito difícil. Mas mesmo assim, existe um propósito de Deus para você. E eu preciso te dizer que quanto mais difícil as dificuldades e os problemas que você enfrenta, quanto mais complicado, o propósito é maior. O que Deus tem é mais extraordinário, é mais relevante. Deus, ele tem a capacidade de pegar a dor e transformar em testemunho. Deus tem a capacidade de pegar as lágrimas e transformar em sorrisos e em milagres. Então tudo que acontece na nossa vida tem um porquê. Talvez hoje a gente não tenha a resposta do porquê. Talvez não é o momento para a gente saber o porquê das coisas. Mas a grande verdade é que nada acontece por acaso. Existe um desenho de Deus para a nossa existência. E no texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que um anjo do Senhor disse a Filipe. Um anjo apareceu para um servo de Deus. Um anjo disse a Filipe: apronte-se e vá para o sul pelo caminho que vai de Jerusalém até a cidade de Gaza. Irmão, certamente isso não fazia sentido para Filipe. Imagina, um anjo aparecer aqui agora. Um anjo aparecer para você na sua casa. Um anjo aparecer num momento de oração e adoração, no seu quarto, no seu lugar secreto. E ele te dá uma direção, ele te dá um destino. Certamente isso te traz espanto. Certamente a direção que ele vem a dar para você pode não fazer sentido. Porque imagina Filipe ir para um lugar que não faz sentido para ele. Para ele não fazia sentido. Mas havia um propósito naquele lugar. O lugar para ele não era normal. Até mesmo porque a Bíblia diz que o anjo diz para Filipe para ir para um caminho que pouca gente passava, que não era comum, não era normal. Ou seja, quando você faz o que poucos fazem, você vive o que poucos vivem. Quando Deus te dá uma direção, quando Deus fala com você, e essa direção, ela é diferente da normalidade, é uma direção que não é comum para todos, que parece ser até estranha, mas na verdade vai fazer todo sentido. Sabe o que eu estou querendo dizer? Tem coisas que aconteceram na sua vida que você não entende até hoje o porquê, o para quê, mas que nos próximos dias vai começar a fazer sentido como nunca antes. Filipe foi enviado para um lugar que poucos foram. Talvez o que você sofreu, poucos sofreram. Talvez as dificuldades que você enfrentou, poucos enfrentaram. Só que eu preciso chamar a tua atenção para isso. O que poucos viveram, o problema que poucos atravessaram, as dificuldades que poucos experimentaram, estão apontando
para algo sobrenatural que poucos vão viver. E eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Você vai começar a viver algo mais profundo com Deus. Você vai começar a viver algo mais intenso na presença do Espírito Santo. Poucos viveram o que você vai viver. Poucos experimentaram o que você vai experimentar. Poucos desfrutaram do que você vai desfrutar. Se prepare, porque o Espírito Santo está preparando algo poderoso para mim, para você, para essa igreja. O Espírito Santo está preparando algo sobrenatural para essa cidade. Se prepare, porque poucos vão viver o que eu e você vamos experimentar. Naquele caminho, Filipe encontra um homem. A Bíblia diz que esse homem é um etíope, um eunuco, separado para servir a rainha da Etiópia. Esse homem tem um cargo expressivo. Ele é tesoureiro, ele cuida das finanças da rainha. E esse homem estava lendo as escrituras sagradas. Estavam lendo o livro do profeta Isaías. E aqui eu aprendo algo muito importante. O que, pastor? Quem se interessa pelas coisas de Deus recebe respostas de Deus. Vou repetir. Quem tem fome, desejo de conhecer a palavra de Deus, vai ter experiências sobrenaturais com o Deus da palavra. Quem se interessa pelas coisas do Senhor, recebe do Senhor provisão e favor para a sua vida. Irmão, a Bíblia vai dizer que um homem estava lendo o livro do profeta Isaías, e Deus envia Filipe como provisão para a vida dele, como uma resposta para a vida dele. O homem estava lendo o livro, não estava entendendo nada. Deus envia um dos teus servos para ser um instrumento do céu na vida dele. Porque quando nós nos interessamos pelas coisas de Deus, Deus envia para mim e para você a provisão e a resposta que nós necessitamos. Por isso eu quero declarar o nome de Jesus: não vai faltar nada. Se prepare, porque não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Eu vou repetir, porque tem alguém aqui nessa noite que precisa ouvir essa palavra. Tem alguém que está preocupado, que está com alguma dificuldade, e Deus está dizendo: descansa o teu coração, porque não vai faltar nada. Não vai faltar nada na sua casa, não vai faltar nada na sua empresa, não vai faltar provisão para a sua família. Eu vou suprir toda a necessidade, diz o Senhor. A Bíblia diz que Filipe se aproxima da carruagem e ele pergunta ao homem: você sabe o que está lendo? O homem responde: como que eu posso entender se ninguém me explica? Ou seja, ninguém é autossuficiente. Eu aprendo nessa história que todos nós precisamos um dos outros, até porque ninguém tem a capacidade para viver sozinho, crescer sozinho, desfrutar de algo de Deus sozinho. Deus é um Deus que trabalha na coletividade. Por isso Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é um Deus que ama a coletividade. Ele não só ama a coletividade, como Ele também ama a continuidade. Por isso Ele é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Entenda o propósito coletivo de Deus. Esteja inserido no propósito coletivo de Deus. Faça parte de uma família que Deus levantou. Contribua, coopere. Busque a coletividade. Porque Deus vai começar a trabalhar na continuidade. Pastor, me explica melhor. Se prepare, porque o que Deus está fazendo na sua vida não tem a ver somente com você.
mas o seu filho será abençoado, o filho do seu filho será abençoado, o filho do seu filho será abençoado, porque Deus, Ele é Deus de coletividade, mas também é Deus de continuidade, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Se prepare, porque a tua descendência será poderosa. Se prepare, porque a tua casa, a tua família vai viver algo sobrenatural em Deus. A tua casa não será conhecida como casa da vergonha, a tua casa será conhecida como a casa de profeta. Ei, olha aqui para mim. Deus está mudando decretos nessa noite. Havia sentenças sobre a tua casa, sobre a tua família, sentenças que vinham de geração em geração. Hoje Deus está quebrando a sentença maligna, está dizendo: eu estou fazendo uma coisa nova, eu estou fazendo uma coisa nova. Não será casa da vergonha, será casa de profeta. Não será casa da vergonha, será casa de pastor. Não será casa da vergonha, será casa de evangelista. Não será casa da vergonha, será casa de mestre. Não será casa da vergonha, será casa apostólica. Uou! O que você está lendo? Essa foi a pergunta de Filipe. O homem responde: eu não posso entender porque ninguém me explica. Começa ali uma conversa onde Filipe está ajudando aquele etíope a conhecer o Senhor da palavra. O etíope precisava conhecer a verdade, o caminho e a vida. Então, Filipe, ele começa a pregar a palavra para esse etíope. E Filipe entra na parte onde a Bíblia estava dizendo: ele era como um cordeiro que é levado para ser morto. Era como uma ovelha que fica muda quando cortam a sua lã. Ele não disse nada, foi humilhado e foram injustos com ele. Ninguém poderá falar a respeito dos descendentes dele, porque a vida dele chegou ao fim. Aquele homem, ele fica cheio de dúvida. A pergunta do homem a Filipe é: de quem que o profeta está falando? Ele está falando dele mesmo ou de um outro profeta? Então Filipe começa a explicar o que o profeta estava falando. E ele começa a falar de Jesus. Ele começa a anunciar o evangelho. Ele começa a pregar as boas novas àquele homem. E quando o evangelho é pregado, algumas coisas acontecem. Primeiro, os nossos olhos se abrem. Diga bem forte: quando o evangelho é anunciado, as escamas caem, os olhos se abrem. Irmão, aquele homem havia ido a Jerusalém para conhecer ou para experimentar mais de Deus. Chegando lá, ele encontra uma festa, um povo celebrando, e ele acaba tendo uma experiência com a religião. Só que quando nós temos experiência com a religião, a nossa fome de Deus, ela não é saciada. É por isso que o homem volta da viagem lendo as Escrituras, querendo conhecer a palavra, querendo ter uma revelação da palavra. Quando o evangelho passa a ser anunciado, as escamas que impediam a gente de enxergar a verdade, elas caem por terra. Filipe começa a pregar para aquele etíope, e aquele etíope começa a saber quem é Jesus. Os olhos começaram a se abrir, e ele começou a saber, a enxergar quem Jesus era. Outra coisa que acontece quando o evangelho é pregado, as cadeias são quebradas e elas caem por terra. Aquele homem, ele não mais agora está preso a uma
religião ou uma doutrina terrena, aquele homem, ele pode agora conhecer o novo e vivo caminho, porque as cadeias se quebraram, os seus olhos se abriram, tudo que estava impedindo agora já não pode impedir mais, tudo que tinha poder e força contra a vida dele agora já não tem mais. Por quê? Porque agora o homem enxerga, agora as cadeias se quebraram, o evangelho entrou e algo sobrenatural começou a acontecer na vida daquele homem. Quando o evangelho é pregado, irmãos, não só os nossos olhos se abrem, não só as cadeias se quebram, mas nós passamos a ter esperança e um futuro. Porque todos nós, por mais otimistas que nós podemos ser, não tínhamos esperança de um futuro. Porque a vida terrena, uma hora ela chega ao fim. Você pode viver 60, 70, 80, 90, 100 anos, talvez até um pouquinho mais, mas uma hora a nossa senha é chamada e a gente vai partir daqui. Sem o evangelho, sem esperança. Sem o evangelho, sem um futuro. Sem o evangelho, sem confiança. Sem o evangelho, acabou. Só que aquele homem, ele ouve a pregação do evangelho, os olhos se abrem, as cadeias são quebradas, e agora ele passa a crer num novo e vivo caminho, ele passa a ter uma esperança e um futuro glorioso, ele passa a ter esperança da eternidade, ele passa a crer em algo melhor, maior e mais extraordinário, um lugar onde as ruas são como de ouro, o mar é de cristal, onde não há choro, onde não há dor, aonde não há morte, no lugar aonde Ele reina, Ele é Senhor, e os anjos dizem: Santo, 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 Santo é o Senhor. O evangelho foi pregado, foi anunciado, as escamas caíram, as cadeias quebraram, agora tem esperança em um futuro. E aquele etíope, além disso tudo, ele passa a ser renovado e fortalecido. Renovado e cheio de vigor. Porque, irmão, certamente ele voltava um pouco borocochô para casa. Poxa, eu quis ter algo tão forte e tão poderoso. Eu quis ter uma experiência tão reveladora e transformadora. Mas eu fui e estou voltando igual. Aí, o evangelho é pregado. E algo renovador começa a encher o meu coração. Algo que me fortalece. Algo que o mundo não pode oferecer. Algo que uma igreja, uma placa, uma denominação não pode dar. Algo que uma instituição não pode fazer. Somente o Senhor, somente o Espírito de Deus, somente a presença de Cristo. E aquele homem começa a receber um renovo, aquele homem começa a ser fortalecido, e ele começa a ser transformado para a glória de Deus, transformado para um novo tempo, transformado para viver agora uma nova estação, transformado para experimentar algo maravilhoso e sobrenatural. O evangelho foi pregado, o homem foi renovado, fortalecido, e agora ele tem a oportunidade de ser salvo e nascer de novo. Porque o evangelho, ele não só quer nos salvar, nos dá a oportunidade, o privilégio de habitar no céu com o Senhor, mas também reinar em vida e governar aqui nessa terra.
E só tem condição de reinar e governar aquele que nasceu de novo, aquele que se transformou numa nova criatura. Então, agora Filipe, pregando para o etíope, ele começa a falar do profeta que Isaías estava dizendo, começa a falar dos feitos de Jesus, começa a falar do poder de Jesus, começa a falar dos milagres de Jesus, começa a falar de quem Jesus era. E agora esse homem começa a desejar a salvação, e ele começa a desejar o novo nascimento. A Bíblia diz que enquanto Filipe pregava a palavra ao etíope, eles avistaram um lugar onde havia água. Eles estavam passando com a carruagem e eles avistaram um lugar onde havia água. E o homem faz uma pergunta a Filipe. Ele diz: o que me impede de eu ser batizado agora? O que me impede? Lá tem água. Você me ensinou sobre o batismo, você me ensinou sobre Jesus. Se isso que você está me falando é verdade, eu quero para mim. E o que me impede de eu ser batizado agora? Filipe responde: é lícito, se creres de todo o seu coração. Filipe não disse: é necessário fazer um curso, tem que passar pelas 7 semanas pré-batismo. Filipe não disse: tem que fazer isso ou aquilo outro. Filipe falou para o homem: é lícito se você acreditar em Jesus, é lícito se você crer na palavra que eu estou te pregando, é lícito se você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o homem responde a Filipe dizendo: sim, eu creio, eu acredito. A palavra vai dizer que imediatamente eles pararam a carruagem. Eles pararam a carruagem naquele momento. Ambos foram às águas. E Filipe batizou o homem naquele mesmo dia. Foi naquele mesmo momento, foi naquela hora. Por quê, pastor? Porque o que é de Deus não se deixa para fazer depois. Porque obedecer é ser rápido. Obedecer é fazer já. Eu tenho 2 crianças, tenho orado para Deus colocar o desejo no coração delas de ser obediente. Porque a gente fala: vai escovar o dente, vai se arrumar, e o verso é repetido 153 vezes. É tão gostoso quando a gente fala: filho, vai escovar o dente? Sim, papai. Filho, vai tomar banho? Claro, papai. Filho, faz a tarefa. Já está pronta, papai. Quem tem orado por isso, diga amém. A gente declara: Senhor, dá graça para os nossos filhos, faz eles serem obedientes. Essa é a nossa palavra para nossas crianças. E sabe qual é a palavra de Deus para nós? Senhor, que eles entendam sobre o batismo. Senhor não, porque Ele é Senhor, né? Não pode falar de si mesmo. Eu mesmo vou dar graça para eles entrar no batismo. Porque obediência. Obediência é ser rápido. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus. A gente quer que os nossos filhos nos obedeçam, mas a grande pergunta é: será que você tem obedecido ao Pai?
Porque batismo não é uma sugestão. Batismo é uma ordem. Evangelho de João, capítulo 3, verso 7, Jesus fala a Nicodemos: todos precisam ser batizados. E o batismo é um ato de fé, é um símbolo do novo nascimento. Por isso, ele tem que ser feito com pessoas que já são maduras para entender o que está acontecendo. Porque uma criança, um bebê, embora muitos dos irmãos foram batizados, eu também fui, não estou falando contra a igreja em si, longe de mim falar de religião. Como eu já disse, eu sou pastor e não tenho religião nenhuma, sou de Jesus, não sou evangélico, sou de Jesus. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: a Bíblia diz que o batismo é um ato de fé. Simbolicamente nós estamos declarando diante de todos e diante de Deus que nós morremos e nascemos de novo para Cristo. O batismo é para remissão de pecados, para um novo nascimento agora, para uma nova história, uma nova vida. Então não faz sentido a gente batizar um bebezinho para ele nascer de novo, sendo que ele acabou de nascer. Ele é perfeito, puro, não tem pecado algum. Então o que eu quero chamar a tua atenção é que o batismo é uma ordem do Senhor Jesus. Marcos capítulo 16, verso 16 vai dizer: quem crer e for batizado. Primeiro eu preciso crer, depois eu sou batizado. O batismo é um ato de fé de quem está descendo as águas, e não dos pais que levaram a criança para as águas. A fé, ela é individual. Deus deu uma porção de fé para cada um de nós. É algo que todos nós temos. Um consegue exercitar sua fé e expandi-la, ter muito. Outros ainda estão começando a sua jornada, estão aprendendo sobre a fé. O fato é que todos nós recebemos a mesma medida. Por quê? Porque Deus é justo. E Ele deu a mesma medida para cada um de nós. E o batismo é um ato de fé de quem está sendo batizado. Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus preparou esse momento. E eu tenho convicção no meu coração que o batismo não deixou de acontecer de manhã por acaso. Tem algo preparado para alguém ou para alguns nessa noite. E eu preciso chamar a tua atenção que nada aconteceu na sua vida por acaso. Tem muitos porquês que você ainda não entendeu, que você vai começar a entender a partir do novo nascimento. Tem bênçãos preparadas, tem coisas especiais que serão destravadas na sua vida a partir do novo nascimento. Pastor, por que eu vivi aquilo? Por que eu passei por aquela situação? A partir do novo nascimento, Deus vai pegar das lágrimas e fazer você sorrir. Deus vai pegar as dores e fazer você testemunhar. Porque a vontade de Deus é que você seja o instrumento do céu aqui na terra, como um farol que ilumina por onde aponta. A vontade de Deus é que você seja usado como um instrumento de restauração, de cura, e pregando o Evangelho, porque a pregação do Evangelho, ela faz as escamas dos olhos caírem, as cadeias se quebrarem, a gente ser renovado e fortalecido. A pregação do Evangelho traz a oportunidade de salvação para mim e para você. Então nada que aconteceu na sua vida foi por acaso. Deus tem um porquê. Deus sabia. Esse momento não é por acaso. Você não chegou aqui por acaso. Então eu quero fazer um apelo, uma pergunta. Para você que ainda não decidiu, ou para você que veio acompanhar alguém,
ou para você que de alguma forma não estava preparado para o batismo, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração, você está sentindo o desejo de batizar agora. Nós temos toalha, nós temos roupa, nós nos preparamos para esse momento porque nós sabíamos que você ia estar aqui. Se hoje tem alguém que quer ser batizado, pastor, eu decido agora, eu quero descer as águas. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Pastor, eu quero. Tem alguém? Aonde você está? Levanta a mão, mais alto que você pode. Pastor, eu quero. Isso não é um convite para ser. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Escute. O que está acontecendo aqui não é um convite para mudar de religião. O que está acontecendo aqui não é um convite para você mudar de igreja. O que está acontecendo aqui é um convite para você nascer de novo e seguir uma ordem de Jesus. Então, pastor, eu entendi que o batismo é um novo nascimento, é um símbolo da fé que eu tenho em Jesus Cristo. E eu quero declarar publicamente que eu creio e que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu vou pedir para você levantar a sua mão mais alto que você pode, mais uma vez. Você que levantou, isso, mais alto. Isso, glória a Deus. Fica de pé, você que levantou sua mão, eu quero te ver. Fica de pé, pastor, eu quero. Deus está falando comigo, eu quero. Aleluia, faz barulho aí. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha. Você que levantou a sua mão, você que vai batizar agora, eu quero que você fique de pé. Todos que vão batizar agora. Isso, todos. Isso. Aleluia! Glória a Deus! Se é para Jesus é mais forte.